Hoje, quinta-feira, dia 24 de outubro. E hoje, né, gente, parece que a gente vai dar um pé na bunda da Júlia, aparentemente, né? Vai ser Júlia mesmo a eliminada, até pela, digamos, pelo spoiler do Lucas Selfie, vai ser ela mesmo. Não vou dizer que vai ser, nossa, meu Deus, assim, uma grande perda. A gente sabe que não vai, né? Porque afinal a Júlia, ela não acrescenta muita coisa a mais na Fazenda. Eu acho, inclusive, que a Júlia, ela já tá até cumprindo hora extra ali dentro, né? Deixa eu ajeitar um pouco essa câmera, né, gente? Eu acho que tá um pouquinho torta aqui. Acho que a Júlia, ela já tá ali cumprindo uma hora extra, aviso prévio. Ela já devia ter ido pra roça há muito mais tempo. Mas, assim, né, eu não sou daquele tipo de pessoa que vai dizer pra você que vai ficar na esperança de que de última hora possa acontecer alguma virada e a Luana seja eliminada. Falei e continuo sustentando pra vocês. O que a Luana fez ontem pode ser uma garantia, assim, de que o público do sofá não goste dela. Mas tem uma torcida da internet muito disposta a salvar a Luana e a mantê-la no jogo. Então não dá pra gente cravar agora qual das duas vai ser eliminada. Pelo menos por enquanto, é a Júlia mesmo. Mas vai que, né, a gente veja uma reviravolta. Eu ainda vou no mais seguro. Eu acho que vai ser a Júlia mesmo. Olha aqui como é que estão as enquetes nesse momento. Olha só, vamos dar uma olhadinha aqui rapidinho, antes que eu esqueça. Olha só, os números aí que vocês querem ver. O Fernando tá com 44%, a Júlia com 20% e a Luana com 35%. É uma distância bem considerável da Júlia e da Luana. Eu sei que vocês estão vendo aí que há um certo esforço em ajudar a Luana, em ajudar a Júlia a tentar salvar a Júlia ali. Mas é muito difícil que isso aconteça, gente. É extremamente difícil, tá? Extremamente difícil que vocês vejam isso acontecer, tá? O Fernando já tá aqui mantendo a mesma média de 44%. E quem vem perdendo é a Luana. Veja aí que a Luana, ela começou aqui ontem com 40%, foi caído para 37%, 36%, 35%. Então, tá havendo uma divisão aí nos votos entre as duas. Qual das duas vai ser eliminada? Aparentemente vai ser a Júlia, tá? Pode ser que haja alguma mudança nesse momento aí, a gente veja uma grande revolução e a gente veja acontecendo, por exemplo, uma eliminação da Luana. Gente, assim, eu não vou cravar algo que não dá pra gente ter uma certeza absoluta agora. É diferente das outras eliminações, que a gente já tinha uma certa certeza do que o público esperava sobre aquelas pessoas. Eu não vou dizer que o que o público espera sobre a Luana seja completamente diferente daquilo que espera da Júlia, por exemplo. Acho que o público, inclusive, não gosta muito da Luana pelo que ela fez. Só que a Júlia, querendo ou não, ela também não entregou lá muita coisa. A Júlia, querendo ou não, ela foi bem fraca de conteúdo. A Júlia, querendo ou não, ela não entregou muitas coisas que se esperavam dela. E isso, obviamente, vai ser cobrado agora. Se isso vai ser suficiente para mantê-la nesse jogo, eu não sei, tá? A gente vai descobrir daqui a pouco juntos aqui. O que eu posso dizer é que tá sim havendo uma tentativa de salvar a Júlia e de eliminar a Luana. Vamos ver se esta tentativa vai ser forte e vamos ver se isso vai dar em alguma coisa. Agora, com relação ao dia na casa. Gente, não aconteceu nada. É sério. É sério mesmo, não aconteceu nada. Passei assim hoje boa parte do dia acompanhando a Fazenda e, obviamente, fazendo outras coisas. Mas não aconteceu assim nada de importante, de interessante, que valesse eu destacar muita coisa aqui. Realmente não aconteceu nada. A Fazenda tá muito fraca mesmo de conteúdo. Eu tô ficando até um pouco decepcionado perto do que eu já imaginava. Sério mesmo. A gente tá se encaminhando para metade do programa quinta-feira que vem. Já chegamos na metade do programa e ainda assim parece que eles não estão saindo do lugar, né?
Enfim, vamos lá comentar com vocês aí o que aconteceu nesses últimos momentos da Fazenda, essas últimas horas, desde o momento aí que o Gilson voltou fazendeiro, tá? Foram poucos destaques, pouquíssimos, mas vale algum destaque a gente trazer aqui para vocês. O primeiro de tudo foi justamente a Flor indo lá aconselhar a Luana e abraçar a Luana, levando palavras de conforto para a Luana. Muita gente até se pergunta o porquê que a Flor faz isso. Gente, independente de jogo, eu acredito que a Flor, por ser a mais velha deles ali, a Flor tem 60 anos, ela deve se sentir a mãe deles, ela deve se sentir no mínimo representando a mãe deles. E aí, talvez ela deve achar que nesses momentos agora é a hora dela fazer esse papel, dela agir, dela levar uma palavra amiga para essas pessoas e tal. Acredito eu que ela funciona nesse sentido. Acredito eu que foi assim que ela foi procurar a Luana para conversar e levar essa palavra de apoio. Ela disse inclusive para a Luana confiar nela mesma, porque aí ela vai ser honrada por isso, para que ela vá assim para a roça, que ela chore o que ela tiver que chorar, sim, porque ela é uma humana, ela tem os sentimentos dela, ela tem as expectativas dela, mas que ela faça isso sorrindo. Ok, é meio difícil você chorar sorrindo, de fato isso realmente eu nunca vi acontecendo. Mas enfim, ela disse pra Luana, chora sorrindo. Chora assim, você tá agora aqui chorando, mas quando for tratar com as pessoas lá fora, sorria, bote um sorriso no rosto. E aí ela também disse que não queria que a Júlia saísse. Mas aí, como é que a Flor vai querer que a Luana e a Júlia permaneçam se para ela o Fernando também é um aliado? Não tem como manter os três aí. Um deles vai ter que ir embora. E aí, quem vai ser a prioridade da Flor nesse momento? Me parece que vai passar longe do Fernando. Me parece que vai passar muito longe dele, tá? Muito longe dele. Eu acho que o problema da Flor é isso. Ela querer ser a mãe de todo mundo e esquecer que mesmo na hora de voltar, na hora de alguns embates aí que não são tão necessários, talvez se ela compreendesse melhor aonde ela está se colocando, aonde ela está pisando, ela fosse entender que o que ela disse sobre o filho, o que ela falou ali sobre o Fernando, talvez nem se encaixasse nessa coisa de jogo que ela tá ali falando depois pra... eu acho que ela falou isso pra Luana, tá? Não foi pra Luana, foi pra Gisele. Já eu chego nessa parte. Aí ela disse assim pra Luana ser forte. Aí depois o Gilson entrou ali, disse pra Luana ser forte, disse pra ela ali entender que a roça é assim mesmo, que vai ser assim o sentimento dela, mas que uma hora vai passar e ela vai começar a se divertir. Aí a Júlia voltou lá do atendimento médico e explicou o que aconteceu com ela durante a prova do fazendeiro. Disse ali que ela estava realmente na terceira vez que ela subia aquela escalada lá. Só que quando ela foi subir pela terceira vez, a perna dela ela não conseguiu aguentar e começou a doer. E ela falou que não conseguia sentir a perna porque estava o músculo distendido, uma coisa assim. Então ela já estava realmente mal naquele momento. E aí ela disse que foi por isso que ela chorou bastante, era por isso que ela estava muito triste. E aí a Flor falou alguma coisa assim que ficou meio em off, quase ninguém prestou atenção no que ela disse. A Flor não, tá? Gente, eu até esqueci o que foi que ela falou. Eu vou lembrar, tá, gente? É uma coisa, sabe, é uma coisa que... tantas coisas, tantas informações que eu tô tendo que reter que às vezes a cabeça da gente esquece. Mas enfim, aí a Flor, a Júlia tava falando aí de tudo que aconteceu com ela. Aí o Gilson foi lá e conversou com ela. Disse ali que apesar de tudo, apesar deles serem rivais, ele também ficou triste com o fato dela não ter avançado tanto. Ficou triste, ficou magoado, machucado.
Mas aí depois ela disse que valeu a pena, sim, a vitória dele, que ele mereceu vencer e tal, que ele mereceu tudo o que aconteceu com ele, abraçou ele e tal, enfim. Foi basicamente isso aí o momento que os dois acabaram se desculpando de alguma forma. E aí lá na casinha da árvore, em paralelo a tudo isso, o Sasha, ele tava conversando ali com a Luana, já dizendo assim, né, que a Paqui ficou parecendo agora que existe um grupão na casa contra eles. Sim, gente, o Sasha, que meio que já entendeu que essas crianças têm de fato o direito de fazer as coisas do jeito que elas querem fazer. Mas o Sasha, ele basicamente ele faz a mesma coisa que o Zelov. Ele também manipula essas pessoas que estão aí do lado dele. Ele também faz aí o que as pessoas querem que ele faça. Ele também consegue controlar o que as pessoas fazem aí. Então ele disse assim que espera que o público consiga diferenciar a postura da Luana das ex-amigas, que consiga compreender que a Luana é uma pessoa e as amigas delas são outras pessoas. Eu vi um trecho dessa fala dele e inclusive vi um trecho do vídeo aonde ele de uma certa forma dá um jeito de colocar a Luana nessa situação ali. É uma coisa, é uma forma, como eu posso dizer para vocês. A Luana, ela acredita que ela não está sendo manipulada por ele, mas ao mesmo tempo ela está. E o Sasha, ele é muito esperto em mudar essa visão. O Sasha é muito esperto em mudar isso aí. Então era isso que eu estava querendo falar para vocês. O Sasha, ele é muito esperto. Ele conseguiu fazer a Luana entender que ela não estava sendo manipulada, sendo que ele fez ela se sentir manipulada do mesmo jeito. É interessante, né, como o Sasha funciona. E aí, né, no meio dessa conversa que eles conversaram ali, eles falaram da relação que o Sasha teve com a Gisele e depois... Quer dizer, o Sasha não, a Luana. E depois como é que ela se sentia a respeito dos comentários que a Luana fazia sobre o Sasha. E aí ela mesmo dizia que todas as vezes que a Gisele começava a falar do Sasha... E aí ela ficava, se sentia incomodada, porque ela era amiga da Gisele, mas também tinha uma certa relação de amizade com o Sasha e se sentia incomodada com isso. Isso foi nos primeiros dias do jogo, tá? Lá nos primeiros dias. E aí eu fico pensando assim, Luana, pelo amor de Deus, mulher, vamos ser sinceros, assim, sendo sincero, absoluto, sem nenhum tipo de sabonete? Você contribuiu bastante para que o Sasha fosse visto dessa maneira. Você mesma contribuiu com isso. Você mesma odiava o Sasha nos primeiros dias, sem nenhuma razão aparente. Você simplesmente olhou pro cara e passou a odiá-lo. Foi só isso aí que aconteceu. E agora quer cobrar dos outros? Não é justo, né? Aí ela disse assim, isso aqui pro Sasha. Eu não sei se o fato de você ter se destacado do grupo e o fato de estar se posicionando e estar falando coisas como esta que você está falando agora, por exemplo, se a galera consegue te diferenciar daquele grupo, eu espero que sim, disse aí o Sasha sobre a Luana. Vamos entender isso aqui no seguinte, tá? Para não confundir a cabecinha de vocês, tá aí? Porque eu também... quando eu escrevi, gente, aqui parece que ficou meio confuso, tá? Então, deixa eu explicar. Como a Luana, ela veio ali de toda essa relação conturbada com ele, o Sasha espera que o público julgue a Luana de uma forma diferente da maneira que está julgando a Suelen e julgou outras pessoas. E que não enxerguem ela como se fosse parte daquela trama. O grande problema é que, apesar dela não fazer uma parte tão intensa daquela trama da Gisele, eu acredito que tampouco ela faz parte dessa trama que envolve ela e o Sasha. Primeiramente porque ela odiava o Sasha. E como é que se deixa de odiar uma pessoa do dia pra noite?
Isso não acontece assim. Nem reality show é desse jeito. Enfim, fica parecendo que a Luana, ela tá esperando alguma coisa todo o tempo e essa coisa não vem. Aí depois ela disse que estava se sentindo muito mal com tudo que estava acontecendo com ela. Chorou ali, ela disse que estava morrendo de vergonha do que o menino tinha insinuado para ela, do Fernando, sobre o fato do Fernando ter dito que ela dormia com as roupas do Cauê e que o namorado dela poderia se sentir desse jeito. Ela disse que estava morrendo de vergonha do que o Fernando falou. Só morre de vergonha se você fez alguma coisa de errado, tá? Isso aí é uma coisa que eu aprendi com, não só com essa história toda, mas com a vida. Se você tem de fato um aparelho, se você tem de fato toda uma situação, se você tem de fato aí um relacionamento, se você tem de fato toda uma história que você deve manter um certo desprezo, não se aproxima disso, porque isso pode pegar mal pra você. Foi o que aconteceu com a Luana. E certamente quando ela saiu, o namorado dela deve esfregar isso na cara dela. E aí ele disse assim que o Sasha ainda disse assim que ele tava com muito mais vergonha do Fernando. E aí ele disse assim que ele inclusive acha que é muito mais interessante o Fernando ali arrumando briga com todo mundo e buscando uma eliminação do que ficar igual as meninas que estão buscando apenas sobreviver o máximo possível nesse jogo. E aí ela disse que nunca se sentiu tão mal na vida dela quando o Fernando jogou aí o fato dela estar vestindo uma roupa de outro homem que não é do namorado dela. E aí ela até falou para todos eles ali, os 4, ai, como vocês são bonzinhos, como vocês me entendem. Entende nada, né, Luana? A gente sabe muito bem por que aquelas pessoas estão ali apoiando você. Aí depois, o Yuri começou a falar sobre a opinião das ex-colegas da influenciadora. Segundo ele, o que elas sabem fazer é só o jogo sujo. Isso sem falar muitas coisas, tá? Isso sem falar muito mais detalhes. E aí o Sasha aproveitou o ensejo do Luciano Huck já aproveitou esse ensejo todo aí e já jogou assim pra Larissa. O que as meninas lá querem, acima de tudo, é se proteger, disse o Gui. Sim, é verdade, as meninas querem se proteger e sim, é verdade que as meninas estão fazendo e lutando de tudo para que isso aconteça. Agora, médio, como ela tá tentando fazer parecer as coisas, não, isso aí realmente não tem nem como acontecer, vai soar hipocrisia da parte dela. E aí depois, o Gui tava ali guardando lençóis, resolvendo a parte dele da Rússia, resolvendo a parte dele ali do que estava acontecendo nessa situação. E aí eles começaram a puxar saco deles mesmos. Sabe aquela coisa que eu vivo falando do BBB? Que é aquele autoelogio que esse ano, inclusive, pegou bastante aquele grupo do quarto do Gnomo. É disso que eu tô falando, esse autoelogio. O Gui elogiou a postura do Sasha e do Yuri. Ele disse assim que viu uma coisa muito legal acontecer ali, que foi justamente eles se defendendo com muita força e com muita garra nesses últimos dias. Depois querem falar que isso aí não é conveniência, né? Pois é, né? Parece que a carapuça serviu bastante aí neles. Eles é que não estão querendo entender. E aí depois ela mesmo fala que ela sente que isso é o que tem que ser feito.
E ele também disse que é isso que ele sente, que eles precisam se defender na hora que eles mais precisam estar juntos. Pode dar erro nisso aí, viu? Muito erro. E aí a Luana começou a falar do Zelov, começou a dizer que o Zelov era agressivo, que o Zelov isso, que o Zelov aquilo. A gente foi muito chato, sério mesmo, é mais do mesmo. Eu vou até mostrar um vídeo aí pra vocês, pra vocês verem o quão chato tava essas discussões lá na academia, tá? Coisa chata, chata, muito chata. Rapidinho, deixa eu só colocar aqui pra vocês verem como é que a coisa vai, como terminou essa conversa ontem à noite. Ela comentou outras coisas também que a gente vai comentar já já. Olha não só. era legal que vocês ficavam com indiretinha. Aí os meninos não ficam com indiretinha. Cara, mas é por isso que eu falo que o Zé é Lúcifer, porque essas pessoas todas sempre tiveram uma relação boa com o Gilson, sempre tiveram uma relação boa com o Cid, sempre tiveram uma relação boa com o Zac, sacou? Tipo, e os caras do nada começaram a me agredir e falar mal de mim pra caramba. Já fazem dias que eu tava observando isso. Ele disse que não gostava de... Eles não começaram do nada, Sasha. Eles começaram a falar mal de você porque a Gisele deu esse precedente pra eles. Se você quer realmente que a Gisele pare de dar e falar mal de você, sabe o que você faz? Sabe? Não fale nada. Deixe que o tempo haja. O tempo é a melhor resposta para muitas coisas. Realmente é muito Sasha, é muito difícil, é muito chato isso e tal. Aí depois disso tudo, deixa eu só tirar aqui o que a gente já gravou. Porque às vezes aí a gente acaba se confundindo. E aí depois a Luana voltou a dizer que ela nunca se sentiu tão mal quanto ela se sentiu ali no aniversário, no meio dessa situação toda. Ela disse que nunca se sentiu tão mal assim na vida e tal. Aí disse que eles são bonzinhos ali. Disse que os rapazes são todos bonzinhos. E aí ela falou sobre as ex-colegas do influenciador ali. E aí a única coisa que ele disse é que o que as meninas do outro lado sabem fazer é só jogo sujo. E aí o Gui não. O Gui disse não. O que as meninas querem, acima de tudo, é apenas se proteger. Revelou ele sobre o Pôr do Sol. Ou aquele grupo Pôr do Sol, né? Que muita gente está querendo agora chamar esse G4 aí entre Yuri, Sasha e Camila. Vamos ver se eles vão conseguir isso, né? Deixa eu ver aqui rapidinho. O que eu já falei, o que já foi colocado aqui para eu não misturar as coisas aqui, para eu não misturar o que já foi falado ou não. Aí depois ela terminou a conversa elogiando os comportamentos dos colegas, e aí ela disse que eles são bonzinhos, e ainda compartilhou a opinião sobre as ex-aliadas que ela tinha nas redes sociais do influenciador e tal, para ver se ela tenta mudar o rumo desse jogo, né? E ela disse que a única coisa a ela que cabe fazer agora é rodar, basicamente. Não tem muito mais o que fazer. É esperar para ver o que vai acontecer hoje à noite. Aí depois eles começaram de novo o autoelogio. Aí o Gui defende o Sasha, que defende a prateleira. Ah, gente, coisa chata ali. Chata. Muito chata. E aí depois, antes deles saírem, o Yuri disse que precisava... O Yuri não. Acho que foi o Yuri mesmo, que precisava ali falar alguma coisa importante. E aí o Yuri se mexe, diz que ele sente que eles estão indo muito bem e que agora ele vai defender o tal do contrato e tal. E ela diz que sente muitas coisas ali,
que na hora de defender eles estão ali se defendendo. Ah, gente, foi a mesma coisa, aquela mesma lavação de coisa chata, tá? Chatérrimo. Aí hoje de manhã foi a delegação ali das tarefas. O Gilson basicamente fez aquilo que ele havia combinado na noite anterior. Aí ele deixou assim, essa foi a delegação ali que ele deixou. Pensando justamente nas pessoas que podem ter uma certa intercorrência, ele jogou assim. Gisele, deixa eu ver aqui, rapidinho aqui. Vamos ver aqui. Depois eu vejo aqui, essa parte aqui. Mas ele fez assim. A vaca e o touro ficaram com o Zelov e o Zac. O cavalo ficou com a Flor. As mini cabras ficaram com a Fernanda. As ovelhas ficaram com o Sidney. As ovelhas ficaram com a Fernanda, aliás. Os porcos ficaram com o Sidney. As aves ficaram com a Babi. Só isso mesmo que foi a delegação. Não teve indireta, não teve nada, tá? Foi só isso aí, absolutamente nada. Aí na volta, depois que eles já tinham feito toda essa delegação de tarefas, o Fernando vai conversar ali com a Gisele, vai conversar ali com todo mundo. Aí a Gisele vai contar sobre o leite condensado. E aí foi quando o Fernando realmente broxou. Porque o Fernando disse assim: a briga que ele teve com a Gisele, na verdade era para ter sido com a Luana. A culpa era da Luana, não era... A culpa, aliás, recaía sobre a Gisele e não sobre a Luana. Aí depois, o Fernando relembrou vários conflitos entre os peões ali sobre a lata de leite que estava escondida aí nas coisas. Aí ele disse que que ele brigou com a Gisele por causa da Luana. Que foi a Luana uma das que fez tudo o que fez para provocar, para chamar a atenção, para resolver se mostrar. E a lata de leite condensado estava escondido o tempo todo no meio das coisas dela. Então ele meio que deixou claro ali: eu não quero porque a Luana está aqui debaixo e ela que vai resolver essas coisas. E aí ele disse assim que a Luana poderia ter sido eliminada caso ela resolvesse provocá-lo com as fezes dos animais. Isso aí eu acho que seria muito mais certeiro, inclusive. Porque o público ia comprar muito fácil a narrativa de alguém perseguido ali sem ter feito absolutamente nada para isso. Enfim, gente, eu vou achar bem estranho ali também. Aí depois a própria Gisele também criticou a ex-aliada e afirmou que ela foi responsável por esconder doces de todo mundo. E aí depois o Fernando disse que tudo o que aconteceu na casa nas últimas 24 horas, a culpa era dela. Só isso, tá, gente? Basicamente foi só isso aí o que aconteceu. Teve também um outro momento que foi a Flor ali sentada na varanda e junto ali com as meninas, e aí mostraram lá um bilhete de passagem, começaram a falar algumas outras coisas ali. A Flor também falou contra a Vanessa. Ela disse assim que na visão dela a Vanessa é muito dissimulada e malandra, que a Vanessa ali só limpa a mesa e guarda a louça que ela usa, e a partir daí ela fala. E aí o menino também falou a mesma coisa. E aí a Flor começou a dizer que a Luana só lava o prato dela, só faz as coisas dela, mas o resto ela deixa tudo ali para as outras pessoas lavarem. E aí a Flor declarou que na visão dela,
Flora já é muito mal intencionada e que ela também é muito malandra. Até aí, né? Todo mundo tá vendo acontecer, inclusive. Mas no meio de tudo isso, vocês já sabem, né? Vocês já sabem o que vem por trás de tudo isso. Aí depois foi o próprio Fernando conversando com a banheira, quem disse que ele ficou incomodado com algumas atitudes do Albert ao longo do dia. Disse ele que o Albert passou por cima dele. Aí o Fernando desabafou com a Flor, ele teve compromisso aí de dizer essas coisas para ela. Ele disse que não gostou porque ele viu o Albert mexendo nas coisas editadas por ele. E ele disse assim nas coisas que ele estava preparando o almoço. E aí o Zelov foi se dirigir assim por cima de tudo, todo o estudo que eles poderiam ter a partir de casa e tal. E aí ele disse assim sobre o Albert. Ele não gostou da atitude do Albert, tá? Ele disse assim que o Albert mexeu nas coisas dele porque ele estava preparando o almoço e que o Albert passou por cima de tudo e começou a fazer as coisas por cima dele. E que ele achava que o Albert era muito folgado, porque ele, ao contrário do resto da casa, não sai mexendo nas coisas de todo mundo. Aí a Flor disse assim que o Albert é uma pessoa legal, mas que as atitudes dele são bem chatas. Eu diria que são os dois, na verdade, né? Porque o cara é bem chato. E aí o Fernando contou que a Gisele vê a Luana como bastante perigosa pro jogo dela. E que acho que ele foi dizendo assim que ele também considera mais interessante a eliminação da Luana, por considerar que a ex-aliada ainda é perigosa para o seu próprio jogo e para o jogo da Gisele. Então ele diz assim que tá muito difícil competir desse jeito. E aí a Babi acredita que a Luana possa ser expulsa em algum momento pelo tanto que ela é descontrolada dentro da fazenda. Que ela continua sendo descontrolada desse momento aí. Você quase não vê a Júlia, a não ser nesses pequenos momentos, nessas pequenas doses aí do dia. Bem pouco mesmo. Então, gente, foi só isso mesmo que aconteceu na fazenda, tá? E aí vocês estão vendo o spoiler do Lucas Selfie. Quem vocês acham que vai ser eliminado aí nesse spoiler, né? Eu acho que tá bem na cara que vai ser a Júlia. Pelo menos, né, é o único quadro que destoa dos outros dois. O Fernando tá de boa. A Luana tá mais ou menos, mas a dela ainda tá de boa. E agora, vocês estão vendo aí a da Júlia. Meio revirada, meio ali caindo e tal. O público apontou nisso aí uma certa... Como eu posso dizer? A Júlia basicamente vai ser eliminada de hoje, caso não aconteça alguma coisa que vá mudar esse jogo agora, e aí ela acaba se salvando. Coisas que a gente vai descobrir nos próximos dias. Mas vai ser interessante. Pra mim, eu acho que seria o mais interessante ver a Helena voltando. Eu acho que seria muito mais interessante. Mas enfim, gente, era só isso mesmo que a gente tinha pra falar. Não vou ficar enrolando vocês com muita coisa. Mas agora eu devo dizer pra vocês o seguinte, né? Deixa eu mostrar aqui como é que tá a enquete do canal, já que vocês gostam de ver os números do canal. Eu acho que um dos grandes problemas da meta, um dos grandes problemas aí do que está acontecendo nesse jogo é outra história. Deixa eu só pegar aqui que eu acho que eu fechei errado.
Acho que eu peguei errado aqui isso. Gente, seja lá como for, eu acho que a Luana é a Júlia mesmo. Tava tentando pegar a enquete de outro lugar, mas como tá dando erro pra mim aqui, é a Luana mesmo, é a Júlia mesmo que tá pra ser eliminada. Pode até ser que haja uma reviravolta e a menina consiga, embora eu ache mais difícil esse método. Mas enfim, gente, vamos acompanhar e aí a gente vai ver aqui como é que as coisas vão ser. Já disse que eu não vou enrolar você aqui sobre como é que as pessoas estão enxergando esse momento na Fazenda. Acho que não é um momento propício para muita coisa. É um momento em que todos eles estão, de uma certa forma, vão acumular também sentimentos de tristeza e alegria, todos juntos ao mesmo tempo, que você vai conhecer. Mas isso eu te conto no próximo vídeo. Ó, beijo pra vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.